Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao painel Infraestrutura Sustentável na Amazônia, Caminhos para a Transição Energética e Ecológica. Eu sou Glauciele Caetano. Em nome da equipe da Uma Gota no Oceano, eu gostaria de agradecer a participação de todos os painelistas e a presença de todos vocês. Neste painel serão discutidos os principais desafios logísticos e energéticos, além dos grandes projetos de infraestruturas e seus riscos para o desenvolvimento sustentável. Para essa conversa estarão presentes, eu convido a subir aqui ao palco, Cleidiane Vieira, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens e membro operativo nacional da Cúpula dos Povos rumo à COP30. Anne Alencar, diretora em Recursos Florestais e Conservação e membro do Conexão Povos da Floresta, especialista em fogo e diretora de ciência do IPAM. Ricardo Baitello, gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, e doutor em Planejamento Energético pela USP. E Alessandra Munduruku, liderança do Povo Munduruku do Pará, coordenadora da Associação Indígena Pariri, premiada em 2003 com o Prêmio Goldman. Para conduzir o... E para conduzir o painel, eu passo a palavra para Ricardo Baitello. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Essa é mais uma discussão sobre infraestrutura na Amazônia, né? A gente está dando uma sequência, vários side events pela Gota, já há algumas COPs. A gente vai começar, então, com a Cineia, por favor. Não. Por favor, Cineia. Peço imensas desculpas e eu gostaria de convidar a Cineia do Vale, liderança indígena do povo Wapixana e co-presidente do Caucus Indígenas na COP29. Obrigado, Cineia. Você tem 15 minutos. Tá ruim o microfone? Deu para ouvir agora? Então, boa tarde a todos e a todas. Eu acho que esse é um painel muito importante. Muito obrigada pelo convite que a mim foi feito pela Gota do Oceano, para que a gente pudesse vir falar de temas tão importantes. Esse é um tema que nós, né, vem conversando, dialogando, principalmente no Brasil, sobre essa questão, né, da transição energética, como que nós estamos trabalhando, principalmente na Amazônia, sobre essa questão, né, de manter os nossos territórios. Então, são temas muito relevantes que nós trazemos para essa discussão, e quando a gente traz esse tema de transição justa de energia, a gente começa a fazer, né, um roteiro de pensamento, como os povos indígenas têm se organizado para receber, né, todos esses temas que não é muito comum para nós nas nossas áreas. Então, a gente tem impactos considerados, né, nas áreas indígenas, com a questão de hidrelétricas e outras questões energéticas que chegam de forma que vem impactando diretamente os territórios indígenas. Mas a gente sabe que num tempo bem curto nós precisamos tratar desses temas, né? Porque há muitas comunidades que dependem, por exemplo, de energia que é a motor ainda, há muitas comunidades que dependem de Luz para Todos, um programa que tem no Brasil, e a gente precisa ter alternativas para essas comunidades, porque num tempo muito curto a gente sabe que essa questão ela é uma questão poluente, é uma questão que impacta a vida social, cultural dos povos indígenas.
E a gente precisa estar atento para todos esses impactos, né, que já são recorrentes, principalmente na Amazônia, para que a gente possa achar alternativas de fato com que os povos indígenas possam ter energia nas suas comunidades e principalmente com o impacto das mudanças climáticas. Então, eu trago, né, exemplos de chão do que nós estamos fazendo na Amazônia, principalmente em Roraima, de fazer com que a gente possa ter energias renováveis, energias mais limpas, não totalmente limpas. A gente sabe que nenhuma energia ela é totalmente limpa, ela tem algum impacto, mas a gente tem feito alternativas, por exemplo, né, com placas solar para a questão de irrigação, porque na Amazônia há mais ou menos 3 anos, com essa questão das altas temperaturas, a gente tem visto que o impacto das mudanças climáticas, principalmente na questão da água, na questão das roças, né, na vida cultural das comunidades indígenas, tem sido muito recorrente. Não dá tempo de se refazer de um verão para o outro, né? E a gente está muito preocupada, porque eu estou preocupada com essa questão, porque para os povos indígenas, sempre nesses eventos como essas COPs, que são grandiosas, sempre é anunciado que nós, os povos indígenas, somos parte dessa solução. Sim, nós somos parte dessa solução, mas a gente sabe que se continuar ocorrendo essa questão, né, de variação do clima, onde tem muita cheia e muita seca, por exemplo, quando um rio seca, a gente não tem o poder de fazer ele encher novamente de água. Então, a gente precisa realmente começar a nos planejar para enfrentar diretamente essa questão das mudanças climáticas. Se nós formos, né, pelos indicadores, principalmente indicadores científicos na Amazônia, a gente tem essa questão das secas que vem afetando diretamente as comunidades e a gente precisa agora achar alternativa, principalmente para termos água potável, principalmente para conseguir plantar, porque a gente tem uma baixa de alimentação. Como todos sabem, não é novidade, em todos os jornais é possível ver a questão das queimadas na Amazônia, cada vez ela vem aumentando. Isso para nós é uma questão que, se nós não tivermos uma resposta rápida, e aí dentro dessas COP, que eu venho acompanhando já há bastante tempo, a gente vê, por exemplo, desde a COP de Glasgow, anunciado esses grandes recursos, né? E principalmente o recurso de perdas e danos, se isso não tiver um mecanismo muito rápido para que possa chegar às comunidades indígenas, a gente ter uma resposta rápida para tudo isso que vem, né, impactando diretamente as terras indígenas, a gente tem uma falta aí de políticas públicas claras que pode, né, não chega às comunidades e a gente pode ter aí realmente um colapso na questão, né, da agricultura, na questão da água. Então, quando a gente está falando, né, de uma transição justa de energia, como é que nós estamos pensando isso na garantia do direito dos povos indígenas, né? Envolvendo toda essa parte que já é conhecida da consulta ao 69, né, de como os povos indígenas vão estar informados sobre isso. Então, é um trabalho não muito fácil, mas a gente acompanhando toda essa discussão de clima, a gente fica um pouco se perguntando como nós vamos ter essa resposta imediata aos povos indígenas. Por outro lado, os povos indígenas vêm se organizando e trazendo algumas respostas a partir dos seus planos de vida, seus planos de gestão territorial e ambiental, os planos de enfrentamento às mudanças climáticas ou planos de adaptação. Então, é muito importante também a gente considerar os mecanismos construídos pelos povos indígenas dentro desses espaços de discussão sobre essa questão de transição justa, né? De como a gente enfrenta toda essa parte de impacto às mudanças climáticas, às comunidades indígenas. Então, são temas muito relevantes e que a gente fica muito preocupado quando a gente tem esses indicadores e sabemos que o impacto é muitas vezes irreparável, né? Que a gente não tem essa resposta muito rápida. E, para além disso, a gente sabe que os estados e os países estão apostando muito nessa questão, né, do mercado de carbono. A gente sabe que isso tem sido discutido nessa COP, muito com essa questão de saber, né, dentro do artigo 6 do Acordo de Paris, como está garantido o direito dos povos indígenas. Isso não pode ser uma solução clara para a questão, né, das emissões, mas também a gente precisa ter claro
como está garantido o direito dos povos indígenas na questão da salvaguarda, da repartição de benefício, daquilo que se diz, por exemplo, como os programas jurisdicional, mas também a gente está um pouco preocupado com essa questão, né, do mercado de carbono voluntário. Mas tudo isso eu acho que nessa COP nós não vamos ter uma resposta, mas a gente pode continuar esse trabalho dentro dos nossos países, principalmente dentro do Brasil, onde a gente precisa realmente entender como a gente vai tratar essas discussões, principalmente com os povos indígenas. Então, eu acho que é um pouco do que eu queria trazer na minha fala nessa tarde para colaborar com todos. Muito obrigada. Obrigado, Cineia. É muito importante a visão que você traz, né, sobre planejamento, espaço de decisão e a repercussão da discussão aqui na COP, né, de mercado de carbono para povos indígenas. Agora a gente passa a palavra para Cleidiane Vieira, do MAB. A gente até ajustou um pouquinho o tempo, Cleidiane, são 12 minutos para cada um. Meu Deus. Bora lá. Então, boa tarde a todas as pessoas. Meu nome é Cleidiane Vieira, sou membro do Movimento Estudantis por Barragem. Moro em Belém, no Pará, sede da tão falada COP30, né? E hoje nós viemos aqui também representando a Cúpula dos Povos, que é essa articulação da sociedade civil organizada no Brasil. Estamos caminhando para ter uma participação organizada na COP30 no ano que vem. Então, desde já agradecer pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando dessa realidade da infraestrutura na Amazônia, né? Ao lado de grandes companheiras aqui, as indígenas de Roraima, a Alessandra, que a gente se conhece há muitos anos. Fomos vizinhas, né, Alessandra? Então, um pouco do que o MAB tem discutido, né? O MAB é esse movimento que organiza as famílias atingidas pelas barragens no Brasil e tem uma articulação internacional. Então, nós sempre tivemos um grande problema com a infraestrutura, né, brasileira. Então, somos fruto desse modelo de construção adotado no Brasil de infraestrutura que gera os atingidos por barragem, gera os atingidos pela mineração, desloca muitas pessoas dos seus territórios em nome do desenvolvimento, né? Desenvolvimento e progresso. Então, por muitos anos e até hoje, assim, nós sempre vivemos essa contradição, ser fruto do desenvolvimento, né? E taxados quanto o progresso do país. Então, o MAB tem uma longa jornada aí de 33 anos de embate ao modelo de desenvolvimento imposto no país, que não considera a população, não considera os povos indígenas, não considera os quilombolas, não considera os brasileiros, que deveria ser pensado o desenvolvimento do país, né? Principalmente para atender o seu povo. E na Amazônia, nós temos dito que o desenvolvimento sempre esteve relacionado à chegada do Estado na região, né? De como que o Estado vai salvar aquela região, vai avançar, construir estradas, construir empreendimentos, pensar aquela região como um espaço, principalmente nos interesses econômicos, né? Como extrai da região amazônica o máximo que ela pode dar para os projetos de interesse capitalista, de acúmulo de riqueza, e sempre em detrimento disso, nunca para aquele povo que estava naquela região. Então, nós temos que colocar assim, que os interesses econômicos sempre estiveram à frente no processo de colonização daquela região. Até o século XX, assim, a lógica é a mesma, né? Então, isso tem sido determinante, inclusive, a maneira de como se pensar a infraestrutura na Amazônia. Então, toda a lógica de estruturação, de avanço naquela região foi pensada sempre nisso. Então, as estradas sempre foram para integrar a economia, nunca os povos. As hidrelétricas foi para atender a demanda de geração de energia do país, nunca para atender a demanda dos povos, porque se fosse assim, nós não teria uma família na Amazônia sem energia, e não é a realidade, né? Nós temos as grandes maiores hidrelétricas do Brasil lá, que é Tucuruí, dando origem lá na ditadura militar. Temos Belo Monte,
temos tantas outras e nunca foram para atender a demanda, né? Sempre estivemos lá, inclusive, assim, sem energia, porque a demanda de energia na lógica do Brasil não é para atender as populações, muito menos as da Amazônia. Então, a Amazônia tem sempre pensado nisso, né? Então, recentemente temos Jirau, Santo Antônio, Xingu. Então, temos as grandes hidrelétricas no Brasil os leões passam acima da nossa cabeça e não é para atender a população da Amazônia, né? Além de pagarmos a tarifa mais cara do Brasil, se paga na Amazônia, e o Pará é o principal estado que paga a energia mais cara, né? Então, é isso que a Cineia já trouxe, assim, a energia não é para atender. E a lógica também de se produzir energia não é para atender também, porque sempre pensar, integrar a energia, nunca pensar descentralizado, né? Nunca pensar as novas tecnologias de forma que atenda as comunidades. Sempre o sistema, e aí quando você se coloca no sistema nacional, vira a lógica é a mesma, né? Nós equivale ao preço da energia, ao valor do petróleo. Então, o povo também não tem acesso à energia porque não consegue pagar. Então, esse tem sido uma contradição desde sempre, né? E aí também pensar uma infraestrutura pensada para atender as demandas dos que nunca do que precisamos. Então, se nós precisava e sempre vem como se fosse uma condicionante, né? Por exemplo, um dos casos mais recentes é Belo Monte, o saneamento. Só poderia ter Altamira, que é atingida pelo Belo Monte, só poderia ter saneamento se construísse uma barragem, o Xingu, né, lá na região do Xingu. Então, sempre o desenvolvimento vem através de condicionante, né? Então, nunca pensado. E também essa infraestrutura sempre pensada de fora para fora. Nunca foi considerada a região como capaz de pensar seu próprio desenvolvimento. Sempre desconsidera aquela região, aquele povo como incapaz, né, de pensar e de gerar seu próprio e questionar também o modelo de como vivemos, né? Então, é sempre assim, condicionar a vida de quem mora naquela região como se você morar na floresta fosse um problema, como se você morar em casas populares fosse um problema, né? Então, sempre questiona o modo de vida de quem está naquela região. Então, e aí um pouco... hoje, por exemplo, hoje nós temos mais de 275 hidrelétricas, né? E não tem sido para atender, não pagamos, como eu falei, a energia cara e tal, então nós não conseguimos atender essa demanda do povo, né? E aí essa realidade hoje na Amazônia, nós temos dito que nunca na história da Amazônia se extraiu tanta riqueza como agora, sabe? Num ritmo tão acelerado, porque precisa atender a demanda do capital. Então, eles querem saquear tudo ao mesmo tempo. Então, lá nós somos os atingidos pelas barragens, pela energia, pelas hidrovias, pelos projetos de ferrovia, pela exploração. Então, a Amazônia está totalmente sitiada, assim, nós conseguimos, se a gente se mexer, a gente se topa num projeto, se a gente se virar. Então, os povos estão completamente lá sitiados nessa lógica. E agora, nessa lógica do carbono, das falsas soluções, nessa questão das mudanças climáticas, mais uma vez a região está sendo colocada como essa região sempre de pensar, de ser saqueada, de se colocar, né? Então, como nada e nós temos dito assim que nada para a Amazônia sem os amazônidas e para os amazônidas. E é isso que nós estamos construindo, essa frente de resistência. Nós estamos lá, sabe, há mais de 500 anos resistindo, os povos indígenas. Tem sido a força, sabe, que aglutina os demais e que nós vamos seguindo sendo essa resistência. Então, como que pensar uma infraestrutura pensada para a região, para atender a nossa demanda, que tenha participação nas decisões, que a gente decida se vai construir um projeto de uma hidrovia, que a gente decida que vai construir um projeto de barragem, que a gente decida se necessitamos de uma ferrovia, e não que seja para atender a demanda do agronegócio, né? Que precisa levar em consideração a crise climática, porque assim, não dá para nós pensar reduzir as emissões desmatando, gerando os empreendimentos, barrando os rios, né? Que a consequência da crise climática, da seca nos rios da Amazônia, é consequência desse modelo de desenvolvimento, né? Barrar os rios,
Talvez demorou as consequências, mas chegou. Então, os rios estão secos. Por quê? Porque mexeram totalmente no equilíbrio dos rios da Amazônia e a resposta está sendo nós viver a pior seca de 122 anos, assim, a partir dos índices que nós conseguimos registrar. Então, pensar isso num projeto que não viola os direitos humanos, né? Considera o povo daquela região, que torna aquela população livre para decidir. E que considere também pensar as saídas para mudanças climáticas, pensando de quem está vivendo. É impossível pensar aí dessa crise climática se não envolver as partes que são as que mais sofrem. Não tem condições nós pensar, sair, propor ideias, se você não sabe o que acontecer com o rio, que você perde não só o rio, a água, você perde seu modo de comer, porque é de lá que você tira o peixe, você perde seu modo de se transportar, você perde sua cultura, porque é aquela cultura, assim, nós vivemos em torno dos rios da Amazônia, né? Então, e pensar também como é que nós pensamos um projeto de desenvolvimento descentralizados, porque hoje no Brasil nós temos energia suficiente sobrando, o problema é a lógica de desenvolvimento que é pensada sempre para fora, né? Então, não considera a população. E tudo que é pensado na lógica do... Só o meu tempo está acabando, mas, assim, nós, o MAB, ainda na década de 90, nós era taxados como... Quando o pessoal dizia, tinha que avançar nas eólicas, tinha que avançar nas energias solar e tal, e nós já dizia, o problema não é as alternativas, não é a questão, a fonte de energia, porque as energias através das barragens é a energia mais barata para ser gerada. O problema é a lógica, porque se você constrói linhões no Nordeste, você está vendo, o Nordeste agora brasileiro está vivendo lá a mesma consequência do modelo de construção de hidrelétricas. Por quê? Porque é a mesma lógica. Então, se tudo que é construído na mesma lógica gera grandes impactos. Não é pensado um projeto de infraestrutura descentralizados que possa lá considerar aquela produção para as aldeias, para aquela região e não para integrar o projeto nacional. Então, como é que nós vamos ir pensando e desconstruindo essa lógica, né? E aí pensar também pensar o povo da região no centro das discussões. A COP30 tá aí, né? Nós já estamos desde Glasgow vivendo a COP30, né? Desde quando o Lula se candidatou ao Brasil, nós já vivemos a COP30. Mas, assim, como é que nós, pensando nessa condução, como é que nós avançamos? Pede essa oportunidade, pega essa janela de oportunidade que é a discussão da COP30, que é os olhos do mundo, para nós avançar em questões concretas. Como é que nós demarca a terra, como é que nós avança em pautas historicamente negadas, né? Então, para aquela região é uma janela de oportunidade, mesmo sabendo que a COP não é da Amazônia, mas vai ser lá, então vamos como é que nós se organizamos o máximo para poder avançar. E como é que nós pensa a COP30 num espaço que nós precisamos dar um passo além. Eu tenho dito esses dias em todos os espaços assim, que a luta pelo clima precisa subir um patamar, porque se enquanto nós ficar discutindo a luta pelo clima de forma isolada, de forma separada, do conjunto da luta da classe trabalhadora, a gente não vai conseguir avançar, porque a crise climática é transversal agora na nossa vida. Ela decide, inclusive, o valor do nosso pão. Então, se a gente vai ter água para beber, se a gente vai conseguir se deslocar. Então, nós precisamos pensar como é que nós eleva a luta climática a um patamar maior e talvez, pensando um pouco como é que vamos nessas expectativas que o mundo todo tem na COP30, como é que nós oferece no Brasil o palco democrático, coisa que nós não tivemos nos outros países, assim, como é que nós se aglutina, como é que nós usamos a força que nós temos a partir do Brasil e como é que nós aproveita o nosso governo para poder sair da COP30 com um legado importante para os próximos anos. Não que vai se decidir tudo na COP30, né? Nós achávamos que a COP29 ia avançar muito, né, para nós na COP30 nós pensar como implementar, mas a gente vendo que pagar a conta da crise climática não é, quando a gente fala em quem vai pagar, a gente vê que quem mais desmatou, quem mais emitiu, quem mais não quer pagar, né? Então como é que nós também vamos discutir isso e aproveitar a COP30, aproveitar essa oportunidade, o comprometimento que o nosso governo tem, mas nós vamos forçar que tenha ainda mais para que nós consiga avançar ainda mais. Mas pensar também
ser a COP30 um momento de ir além, sabe? De se organizar, de se conectar globalmente, povos, lutas, para que nós possa pensar o futuro de fato concreto. E aí a participação dos povos é essencial nesse processo. E nós estamos, quer dizer, nós não abriremos mão de estar lá, de estar se organizando, de ser a voz no Brasil, de estar na organização, mas de impulsionar isso, a dizer assim, olha, é o momento de todo mundo vir construir, e nisso nós estamos construindo a Cúpula dos Povos, que é esse espaço que pretende ser esse espaço de aglutinação, e que nós convidamos todo mundo para estar presente, para estar se somando nessa construção, porque exige muita organização para nós poder, de fato, mudar a história do clima a partir do que nós deveria ser, de fato, isso, né? A partir dos povos, a partir das comunidades, dos territórios. Então, muito obrigada. Obrigado, Cleidiane, trazendo o histórico, né, dos 33 anos do MAB, fazendo esse chamamento bastante importante de articulação para a Cúpula dos Povos na COP30, que já está chegando logo. Tá bem. Vamos passar agora a palavra para a Anne Alencar, por favor. Bem, daqui vocês ouvem bem? Eu não tenho que fazer assim? Tá. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Gota. Para mim sempre é um prazer, né? E é um prazer maior ainda estar do lado de pessoas que eu admiro tanto, como a Cleidiane, a Cineia, minha amiga Cineia, a Alessandra, e o Baitello, né? Então, para mim vou dizer assim, claro que eu não gosto que o Tasso esteja doente, mas foi uma oportunidade. Espero que ele melhore, inclusive, logo. Mas, enfim, eu acho que esse tema de infraestrutura ele é um tema bem importante para a Amazônia, porque ele é um tema fundamental, mas ele é muito controverso. Vocês trouxeram isso de uma forma muito clara, né? E ele é ainda mais necessário de ser debatido no contexto das mudanças climáticas. Então, a gente está falando já de eventos climáticos extremos que estão afetando por maneira a população da Amazônia, que carece de infraestrutura em todos os níveis para poder reduzir ou ter um pouco de alívio dos impactos desses eventos, né? Como a Cleidiane falou, um rio seco, ele realmente impacta várias coisas, né? Ele impacta o transporte de comida, a comercialização de produtos, né? O acesso à saúde, à educação. Um rio muito seco numa condição de temperatura muito quente tem um impacto direto na segurança alimentar, nas condições sanitárias, né? Os peixes morrem em grandes quantidades, a água é super imprópria para beber. Então, a gente tem vários problemas causados aí pela questão do aquecimento global, em que infraestrutura de saneamento, de energia, né, para filtrar a água, de comunicação, que eu vou falar um pouco mais aqui, que na realidade é esse o tema, né, são fundamentais para ajudar, né? Um outro ponto, um outro exemplo da importância da infraestrutura em consonância ali com as mudanças climáticas para evitar, né, o efeito das mudanças climáticas ainda maior, por exemplo, nas florestas, é a questão do fogo. É claro que eu não poderia deixar de falar do fogo, né? Com as mudanças climáticas, a gente, infelizmente, tem tido um aumento muito grande da área de floresta em pé, afetada pelos incêndios florestais, né? Hoje, quer dizer, de ontem para hoje, saiu no Brasil os dados do monitor de fogo do MAP Biomas, e os números são estarrecedores, assim, né? Foram 27 milhões de hectares queimados no Brasil como um todo, 55% queimou só no bioma Amazônia, de janeiro a outubro, sendo que
cerca de 6,7, 6,9 milhões, ou um pouco menos de 7 milhões, foram floresta em pé. Se a gente colocar áreas de campos naturais, isso chega a mais de 9 milhões de hectares. Ou seja, lembra do número, 15 milhões de hectares foram queimados na Amazônia, e desses, quase 9 foram vegetação nativa. Isso não é comum para a Amazônia, gente. Comum para a Amazônia é grande parte da área queimada no ano ser em áreas de agropecuárias, áreas de pastagem, porque as pessoas usam fogo no manejo de pastagem, né? Então, e para vocês terem uma comparação ainda melhor, eu estou falando aí só de floresta, né? 6,7 mais ou menos milhões de hectares. Ano passado foram 717 mil hectares. Então, a gente está falando aí de um aumento muito grande, 7,5 vezes mais queimou esse ano do que queimou ano passado. E ano passado já foi alto, tá? Então, para trazer isso para a infraestrutura, senão eu vou ficar falando de fogo aqui, infelizmente, os territórios indígenas são áreas que queimam muito. E queimam muito porque não tem uma questão de infraestrutura associada. Infraestrutura é para acessar o fogo que é começado, que vem de fora para dentro, entendeu? Infraestrutura para chamar, né, de comunicação, para chamar alguém para ajudar. Então, essas questões, elas permeiam muito a mobilidade e a comunicação de uma ajuda para um problema criado pela mudança climática. E também, claro, pela ação humana, porque na Amazônia os incêndios ocorrem porque alguém coloca o fogo, alguém começa esse fogo. Então, entrando no ponto, num cenário em que o planeta está cada vez mais quente, né? E esse aquecimento tem gerado esses eventos climáticos extremos que ora é muito seco, queima muito, ora chove demais e inunda tudo, a terra cai, né? Então, para isso a gente precisa realmente ter uma infraestrutura, e aí eu vou usar as palavras da Cleidiane, ter uma infraestrutura para as pessoas da Amazônia, né? E que vai beneficiar as pessoas da Amazônia. Então, nesse contexto, e aí eu vou trazer um pouco o que o Tasso talvez traria, eu não sei se é exatamente isso, né? Mas o Tasso, o Tasso Azevedo, do Observatório do Clima, ele tem trabalhado, eu me lembro, acho que foi na COP de Madrid, ele me chegou assim, me puxou do lado e disse: Ânia, eu tenho uma ideia, eu acho que tem como a gente conectar as mais de 5.000 comunidades da Amazônia com a internet, porque isso vai ajudar a levar a saúde, a educação, melhorar o monitoramento e favorecer a comercialização de produtos, né? E a partir daí eu acho que ele começou numa jornada primeiro, né, fechar isso com os movimentos. Então, hoje foi criado Conexão Povos da Floresta, uma iniciativa em que CNS, que é o movimento dos seringueiros, né, que representa um pouco o movimento dos extrativistas, das populações tradicionais, a PIB, a COIAB e a CONAC fazem parte, né? Além de várias outras instituições que fazem parte do movimento. Então, o IPAM também faz parte, ajudando na parte de monitoramento, é uma das instituições. Então, existem vários GTs, grupos de trabalho, que organizam esse movimento, essa iniciativa. Então, tem aquele dedicado à saúde, a desenvolver tecnologias, né, para facilitar o acesso à saúde, depois eu volto nisso, à educação, né, ao monitoramento das terras, dos territórios, esse o IPAM faz parte. E também tem a questão do uso da internet. A gente sabe que levar a internet para uma comunidade como essa, que não tem conexão, não tem acesso, também tem o seu lado que pode ser preocupante. Então, tem um grupo de trabalho discutindo isso, né, como que isso pode entrar sem realmente causar
uma disrupção aí, um problema para essas comunidades. Mas só falando um pouco do contexto da saúde, por exemplo, né, que é uma coisa impressionante. Grande parte das doenças que afetam esses territórios longínquos, etc., elas são doenças que você pode prevenir, né? E, às vezes, conversar com o médico vai fazer uma diferença, te receitar o remédio certo, na hora certa, né? E, então, a Conexão dos Povos da Floresta, que hoje está em mais de 1.000 comunidades, a gente já avançou nesse sentido, com conexão, pode facilitar com que um médico, na realidade já foi desenvolvido um aplicativo também muito, muito interessante, que quando a pessoa se conecta, já pelo calor do rosto, pela feição, a pessoa já tira ali pressão, tipo um reloginho desse, mas com o rosto, e aí já te envia para um médico, né? Então, às vezes, essas pessoas hoje estão tendo pelo menos conseguindo ver o médico mais facilmente do que outras que vão ter que ir para uma fila no SUS. Então, é claro que tem outras coisas, né, que influenciam, como, por exemplo, ter o remédio ali, né, para poder... Mas isso já é um grande avanço, né? Na parte de monitoramento também. Então, eu acho que a questão da infraestrutura, para terminar novamente, ela é fundamental. A gente tem que pensar em todas as dimensões da infraestrutura, não só a infraestrutura de transporte, de energia, mas também de comunicação, mas reforçando que essa infraestrutura ela tem que servir, né, às demandas locais. E quando a gente pensa uma infraestrutura que não é para aquilo, é muito capaz dessa infraestrutura dar um problema e trazer muito mais risco para as populações do que ao contrário. Obrigada. Obrigado, Anne, trazendo um pouco aqui do trabalho, né, do Conexões, né? Infelizmente o Tasso não pôde estar aqui, ele tem um histórico de imprevistos nas últimas COPs, mas obrigado de novo por trazer essa problemática, né, e mais um pouco, né, dos problemas da urgência climática e da infraestrutura na Amazônia. Agora eu vou tentar sintetizar um pouco, né? É bem conveniente que a gente esteja juntando essas duas falas, representando o IEMA, falar um pouco, né, do trabalho que a gente tem feito pelo IEMA em relação ao acesso à energia na Amazônia e da rede que a gente integra, que é o Energia e Comunidades, que é uma rede, vamos dizer, uma rede irmã do Conexões, que surgiu até antes, que está diretamente trabalhando com os mesmos beneficiários, né, os extrativistas, quilombolas e indígenas. Então, eu participo, né, sou representante do IEMA, também conselheiro da Gota. A gente está fazendo aqui uma sequência desde Glasgow, eu tenho participado dos eventos da Gota, e a gente fala muito dessa problemática que foi trazida pela Cineia, pela Cleidiane. Eu vou tentar ampliar um pouco mais, né, e incorporar também, além da acesso à energia, um pouco de sociobioeconomia, que é esse termo, né, que está sendo discutido e descoberto para a gente também entender, né, quais são os gargalos, né, brasileiros e como é que a gente pode avançar nas soluções para a floresta. Estou apontando aqui, não sei se... If anyone could skip the presentation. It's the other one, actually. Bom, gente, eu vou começar a falar até a apresentação chegar, né? Então, a gente... acho que o que é importante começar falando, né? Tenho conversado aí nos últimos dias com a Alessandra, né? A questão da hidrelétrica, né? Desse fantasma, por mais que Tapajós foi arquivado, ele fica voltando. A gente pode até trazer uma boa notícia vendo a estagnação da energia hidrelétrica no Brasil, não só
não só pelos projetos, né, que aparecem menos nos planos decenais no governo, mas pela geração de energia que vem registrando exatamente aquilo que a gente previu, né, com as mudanças climáticas, o que se acreditaria que a gente teria de reserva dos reservatórios de produção está caindo. Então, pelo menos, né, dando aqui uma boa notícia, a gente vê um crescimento direto de solar e eólica nos últimos 15 anos. Aqui, na verdade, a gente está registrando 23, e a energia hidrelétrica linear e não sendo capaz de responder, né, às questões climáticas que são cada vez mais frequentes, desde eventos extremos até El Niño, Laninha, e que trazem impactos diretos, a gente, né, um ciclo perverso da gente acabar acionando mais as termoelétricas, encarecendo mais, emitindo mais e gastando mais a nossa conta, aumentando, né, o valor da nossa conta de luz. Pode passar, por favor. Next one, please. Aqui, eu acho que isso é conhecido de todos, né? A gente começou a mapear as pessoas sem acesso à energia na Amazônia, e é interessante que esse padrão dos mapas, ele se repete para diferentes tipos de infraestrutura e outros parâmetros, né? A gente tem um adensamento nesse eixo norte-sul e a gente tem, enfim, um perfil mais carente, mais rarefeito, indo para o interior do Brasil. Isso se aplica a tudo, né? Malha elétrica, gás e outros parâmetros. Eu não vou falar só de energia para a gente ter uma noção um pouco mais holística, né, dos nossos gargalos. Então, esse é o sistema interligado, né? O Brasil é o único país continental do mundo que tem um sistema praticamente interligado, né? A gente tem só um estado fora desse sistema. E a energia que chega, né, para quem não está interligado ao sistema, ou ela vem em usinas de porte médio ou pequeno, que é o SISOL, sistema isolado, ou ela vem através de sistemas solares com bateria nas comunidades remotas, que foi o que a gente estudou. Next one, please. Aqui a gente aceitou esse desafio de tentar estimar a população, né, sem acesso, e a gente tem uma boa e uma má notícia, né? Quer dizer, não notícia, né? A gente fica muito feliz que esse número de quase 1 milhão de pessoas ele venha sendo muito, muito divulgado, muito replicado, que foi um número nosso que a gente estimou em 2018. Só que esse número não é mais esse, né? Acho que vocês entendem melhor do que a gente que a realidade é muito dinâmica, as populações são dinâmicas e não se sabe o número, né? Então, esse é um dos parâmetros onde não se tem noção exata do valor, né? A Anne está trazendo aqui com conexões que busca sanar esse buraco, né, de indicadores, e por não saber onde as populações estão, é um dos grandes motivos que traz a lentidão, né, de atender essas populações. E aqui, como se pode prever, a gente tem uma concentração grande no Pará, que vai, né, entre os estados que com menos acesso, tem uma concentração grande, obviamente, em territórios quilombolas, assentamentos e territórios indígenas. Next one, please. Yeah, does it work? A mesma coisa aqui a gente replica para outros indicadores. Então, escolas públicas sem acesso à energia, né? Se a gente somar Pará, Amazonas e Acre, a gente tem aí 74% das escolas sem energia, mais de 3 mil escolas. Então, quando a Anne fala da questão da internet, né, para saúde, para ensino, a gente continua, né, com esse gargalo bastante perigoso, né, de não conseguir ter as crianças com acesso à educação. A mesma coisa aqui para as UBSs, né, quase 1.000 UBSs fora do acesso à eletricidade, né, não dá nem para imaginar como é que você lida, né, com esses insumos, com vacina e com coisas que têm que ser conservadas e refrigeradas, né. Então, de novo, Pará em primeiro lugar, só o Pará com 1/3, Amazonas e Maranhão somados, mais Roraima, já são 3/4 aí dessas 1.000 unidades de saúde. E a mesma coisa de estabelecimentos agrícolas, né, sem acesso à energia. E aí que a gente entra na discussão da biodiversidade, né? Eu estava observando hoje no Espaço Brasileiro, né, fazendo uma definição, tem ali em cima, né, da mesa onde estão os painelistas, a definição do que é sociobiodiversidade. Então, é importante, sociobioeconomia, na verdade, né? Importante a gente fazer essa distinção
entre o que a gente chama de bioeconomia, o que é grande escala, o que, de certa forma, perpetua o modelo que a gente está criticando aqui na mesa, e o que realmente são atividades que beneficiam as comunidades e que geram recursos para elas, né? Então, aqui a gente também tem esse mesmo parâmetro, e a gente tem uma suspeita, uma tese forte de que, para a gente conseguir estimular a sociobioeconomia, a gente precisa trazer essa eletricidade não só na escala mínima, porque o que Luz para Todos está fazendo é fazer um check, né, naquela caixinha, ok, você já recebeu, agora o próximo, né, um ponto de luz, geladeira, mas você garantiu o que a gente chama de energia plena, ou seja, de acordo com as visões, né, de cada beneficiário, o que ele precisa. Né? Os indígenas têm as suas necessidades, os quilombolas têm outra necessidade, os extrativistas uma terceira. Então, esses processos produtivos, eles sendo estimulados, a gente vai começar a realmente estimular uma outra economia que vai poder ajudar a preservar a floresta e subverter essa lógica, né, da infraestrutura para a Amazônia, dentro da Amazônia, né, para os povos da Amazônia. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, eu vou terminar logo, deixar a questão dos corredores logísticos para a Alessandra, que vai trazer o grande finale aqui, mas essa é uma parte que a gente tem olhado, não só mapeado, mas também contribuído para o próprio aprimoramento do processo de decisão, né? Que é aquela velha história no Brasil da gente ser consultado, né, brevemente consultado, mas não poder incidir, não tomar a decisão e não ter a informação qualificada sobre todos os projetos de infraestrutura, sejam óleo e gás, estradas, eletricidade e assim por diante. Aqui tem alguns dados do Luz para Todos, né? Acho que é bom ressaltar, né, que a gente tem tido, pelo menos nesse governo atual, uma relação muito boa com o Ministério de Minas e Energia, com a diretoria de universalização. Então, a gente tem contribuído no manual novo do Luz para Todos, com todas as informações que a gente levanta e não necessariamente eles têm. Está sendo uma troca muito boa. E a gente soube que eles estão tendo um orçamento crescente aí para esses 2 últimos anos de governo, que é importante. Mas enfim, vou deixar aqui, só para fechar, né, eu deixei alguns slides um pouco de bioeconomia, sociobioeconomia, muito concentrada no açaí, no Pará também, que acho que a gente precisa olhar bem essa relação entre a falta de energia, né, e as culturas, como é que a gente poderia amplificar. E só para finalizar um pouco da lição de casa que a gente tem que fazer, do que a gente tem mapeado nos últimos anos, né? Então, tem o ponto-chave que eu tenho esperança que o Conexões trate é a questão de você trazer o primeiro acesso de internet e você finalmente tornar esses pontos de comunidades visíveis. Aí o governo finalmente vai poder saber onde eles estão, fazer um banco, né, dessas comunidades e ter uma comunicação direta quando tiver problema na geração de energia e assim por diante. Outro ponto é orçamento, né? Não só o Ministério de Minas e Energia, essa é uma política de Estado e é uma política transversal, né, para desenvolvimento dessas populações. Não é uma política só de trazer o primeiro acesso à energia e depois deixar as comunidades, enfim, cuidando dos próximos passos. Então, a minha mensagem é basicamente essa, né? Além da gente trazer esse mapeamento, como é que a gente pode integrar essas políticas públicas e conseguir dar esse passo inicial, né? Eu tenho falado muito que a transição energética no Brasil, ela passa primordialmente pela inclusão energética, né? Então, a transição na Amazônia é totalmente diferente da transição no Sul-Sudeste que a gente está avaliando. E, obviamente, a Amazônia é chave, né, para a gente conseguir manter a meta de 1,5 graus que a gente está batalhando aqui. Obrigado. E agora a gente passa a palavra para a Alessandra Munduruku. Oi, Katsuat. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero mostrar um vídeo para vocês. Sim. É.
Eu não sei mexer nisso. Qual os impactos, né? Estou perguntando para quem está na sala. O que vocês sentem aqui? E que vocês olham para essa imagem, né? Essa imagem do rio morto, é o rio Marupá. Isso é no Amazônia, no estado do Pará. Os peixes mortos é onde nós comemos peixes. Não só os povos indígenas, mas os povos tradicionais também, os pescadores. E você vê muitas queimadas. Queimadas para todos os lados. Nós, seres humanos, conseguimos tampar o nariz para você conseguir respirar. E os animais, quando começa a cair do céu, começa a cair da floresta, quando começa a correr, não consegue para onde que está correndo. Então, essa imagem reflete tudo que nós estamos passando na Amazônia. Muitas vezes eu me pergunto, nós estamos destruindo o planeta? Não somos nós. Querem colocar a culpa em nós. Querem pagar uma indenização que não é nós que estamos causando. Está causando são petróleo, são as hidrelétricas, são mineradoras, são ferrovia, são plantação de sojas e milhos. E não somos nós. Só do estado do Pará, a gente vê um impacto muito grande com os projetos que estão construindo. Desmatamento, a monocultura, milho e soja, criação de gados, usinas hidrelétricas, mineração, ferrovias, agropecuária, portos e garimpo. Essa imagem é onde que eu mostrei um vídeo que eu tive que sair da minha aldeia para me fazer um filme, uma imagem daqueles portos enormes de barcaças, que são vários, para ser transportado milho e soja, para vir para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, para a China. Mas ninguém tem dó de nós, porque é recurso, é milho, soja para sustentar bois, para sustentar frangos, porcos. A nossa vida parece que não vale nada. Uma ferrovia que vai ser transportada, né, vai ser construída 933 quilômetros. Uma ferrogrão.
aonde dizem que é sustentável, mas que vai aumentar o desmatamento para plantar soja, que vai aumentar os portos só no estado do Pará, lá onde eu moro, no Rio Tapajós, são um projeto de 41 portos. Já são construídos 22 portos. Isso é no Rio Tapajós. Aqui é uma imagem da criança. Vários rios, garapés, estão sendo destruídos para tirar ouro para ser transportado. Porque a gente não come ouro. A gente come peixe, bebe água, queremos fruta, remédio para nos curar. Mas é a realidade da Amazônia. O que queremos com essa Amazônia? Aqui é as mulheres que foram ocupar, né? Na bacia do Tapajós tem projeto para construir 40 usinas hidrelétricas. Já construíram 4 barragens no Rio Telespires que deságua bem no Rio Tapajós. Telespires foi construído São Manuel, Sinop, Colide, que destruíram os locais sagrados. E está faltando aqui, Manuel, Telespires, nosso na Colide, tá certo. Foi construído a usina hidrelétrica Telespires São Manuel, que destruiu locais sagrados do nosso povo. Aonde nasce, aonde, né, nossos espíritos, quando morrem, vamos para lá. E aí a gente está vivendo num caos com o mundo espiritual. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, o estado do Pará é o segundo produtor de minério do país, ficando atrás dos Minas Gerais. Isso é o estudo do IBRAM. Não é meu estudo, mas é o estudo pesquisadores. Passa. Aqui são mineração. O estado do Pará, né, que são maiores produtores de mineração, ainda onde existe muita fome. O estado do Pará, onde existe muita miséria, muito desmatamento. O estado do Pará existe onde as pessoas não têm acesso ao saneamento básico, não têm acesso à saúde, mas querem discutir crédito de carbono. Como um governador vai discutir crédito de carbono se o nosso povo está pedindo socorro pela seca, pelas fumaças, pelas queimadas? Como é que crédito de carbono vem de cima para nós, se pesquisadores com 30 anos pesquisando, eles ainda não conseguiram entender? Imagine nós, com 3 dias, temos que ouvir, escutar e aceitar, que muitas vezes não ouve. Como é que querem nós aceitar crédito de carbono se eu não posso ensinar os meus netos como nasce uma batata? Qual é a história da batata? Qual é a história do rio? Qual é a história do nascimento da mandioca para nos alimentar? Qual o futuro será daqui 100 anos? Se os meus bisnetos não vão querer mais morar na cidade porque eles têm muito recurso que os outros países estão dando para nós. Qual será o futuro das nossas gerações? Já pensamos nisso? Será que nós, povos indígenas, já pensamos qual o futuro que queremos? Se nós temos todo acesso que esses países estão colocando culpa na gente, o pagamento de todos os estragos das mineradoras estão fazendo com nossos territórios, colocar culpa para nos massacrar mesmo. Porque o nosso futuro, infelizmente, está na mão dos grandes poderes. Os meus filhos não vão ter acesso ao conhecimento, ao tradicional. Os meus tataranetos não vão saber as histórias.
porque ele vai ter acesso só com a tecnologia. O meu tataraneto vai ter acesso à comida industrializada, a frango que vem da cidade, para nos alimentar. Nossos netos não vão querer sentar com seus pais, com seus avós, para ouvir a história, porque eles estão sendo pagos pela mitigação. Porque nós não estamos falando mais do coletivo. Nós vamos ter que dividir as nossas terras, porque tem projetos de lei no Brasil que é para nós arrendar a terra e é para nós ter mineração nas terras indígenas. Para nós brigar entre nós, para nos dividir, qualquer um ficar com um pedaço, porque nós vamos ficar com dinheiro. Eu pergunto para vocês, quanto que dinheiro vale ao nosso conhecimento, à nossa cultura, à nossa língua? Quanto dinheiro está pagando pelo conhecimento tradicional? Porque entre nós, povos indígenas, existem brigas. O dinheiro vai apenas somar mais para nós destruir entre nós mesmos. E só no estado do Pará existem 9, né? No município que existe mineradoras. E querem colocar muito mais mineradoras nas nossas terras. Mas a gente não veio só reclamar, a gente também veio mostrar a solução. Só o meu povo tem 15.000 munduruku, alto e médio tapajós. 13 aldeias no médio, Saremaíba, Saremaipim, em processo de demarcação, Saremaíba já está demarcado, 186 aldeias. As principais lutas nossas é a demarcação e a garantia do direito e a agroecologia bem viver. E continuando enfrentamentos com os invasores de nosso território. Desmatamento, extração ilegal de madeira e palmitos, exploração garimpeira no rio Tapajós, grilagem, que muita gente está tomando as nossas terras, ausência de políticas públicas, violações de direitos e ameaças de morte. Porque muitas lideranças estão sendo ameaçadas. Estamos na luta, na resistência, fazendo autodemarcação. Nós, mulheres, crianças, pajés, idosos, estamos no enfrentamento. Saímos das nossas casas para o enfrentamento. Para mostrar para o mundo que ali é a nossa casa. Aqui onde eu estou pisando, na Azerbaijão, ele tem dono. Não é minha casa. Nunca será minha casa. Mas a partir do momento que eu quisesse entrar aqui à força para exigir a minha casa, ninguém ia deixar eu entrar aqui. Mas por que nós temos que aceitar esses países entrar na minha casa, no meu território? E nós estamos fazendo formação de mulheres, de jovens, de caciques. Nós estamos construindo também a Universidade Munduruku, aonde os nossos jovens vão aprender o futuro que eles querem. A gente faz pomada, tirando tudo da aldeia, do território, das árvores, porque ela é uma cura. Nós fazemos pomadas que estão nos curando. Na Covid, quando muitos estavam morrendo, nós estávamos se preparando com remédio tradicional da floresta, que ela dá tudo. Porque o remédio que cada um toma também vem da floresta. Mas se um dia as florestas acabar, também vai acabar o remédio para quem está doente. A gente está fazendo agroecologia, colocando as casas de forno para
para as aldeias. Parece tão simples, mas também para nós é fortalecimento. Colocando forno, colocando ralador, colocando água. Nós estamos fazendo o trabalho do Estado, porque o Estado não liga para nós, a não ser quando eles têm interesse ao nosso território. A gente está colocando água potável, porque já chega do nosso rio, dos nossos igarapés, está sendo mortos. Nós estamos botando placa solar nas aldeias, internet também nas aldeias. Também estamos colocando as pessoas para ter acesso ao transporte. Nós estamos colocando também acesso a informações, educação dentro das aldeias. Essa é a nossa luta constante, todos os santos dias. Nós temos coletores de castanha, que é tirar as sementes que caem da castanha para também ser transportado. Estão colocando também saneamento básico, que é o banheiro, que é coisa simples, para vocês parece que não serve nada, mas para nós é muita. Não precisa de tanta evolução para o nosso território, basta ter coisas simples para nós. A internet, para a gente ter acesso à saúde, fazer as denúncias, o jovem do audiovisual que já trabalha, que faz um filme belíssimo, Entre os Munduruku, os jovens Munduruku. A gente não precisa ter riqueza de mineração, de crédito de carbono, mas a riqueza do conhecimento do rio limpo, da floresta em pé. Isso que nós queremos. E dizer aqui que nós só não deixa a Ferrogrão destruir. E eu deixo aqui uma fala. E cada um de vocês uma responsabilidade de salvar o planeta, porque o planeta é um, não é planeta 2. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Muito importante, além da realidade, né, dos corredores logísticos e do garimpo que você trouxe, as iniciativas positivas, né, a boa notícia da demarcação na Sauremaiban e as iniciativas positivas que você trouxe no território. Gente, nós temos, para a gente não ser expulso, a gente tem 9 minutos no total, a gente consegue assimilar aqui talvez umas 2 perguntas e considerações finais. Não sei se a Anne tem que ir embora exatamente agora, se vocês quiserem direcionar alguma coisa para ela, está em tempo, tá? Fica aqui com vocês. Alguém tem alguma pergunta, consideração, fala? Tem. Uma ali e outra aqui. Só se apresentar, por favor, e... Ah, tá desligado. Funcionou. Meu nome é Cláudia, eu sou jornalista do Portal Sumaúma. Queria fazer uma pergunta para a Alessandra, se a Val quiser responder também. Você falou muito dessa questão de crédito de carbono, que é um assunto aqui que muita gente que parece ter uma divisão bem grande, né, entre lideranças indígenas sobre esse tema, né? Queria que você comentasse um pouco essa divisão e queria saber de você qual é a questão de fundo, né? Porque, por exemplo, a liderança da FEPIPA defende as negociações, pelo menos do projeto jurisdicional, e eu queria saber qual é a divergência de fundo em relação a isso que você tem. Por que você acha que não é bom? Você já falou um pouco, mas se você pudesse falar mais um pouco. Obrigado, Cláudia. Se a gente puder colher mais uma segunda, aí a gente devolve para o painel.
mulheres do Pará, queria que vocês deixassem uma mensagem, porque tem uma expectativa muito grande aqui nessa COP, para a próxima COP no Brasil. Eu sou a Nádia, eu sou correspondente da Deutsche Welle. Gostaria que vocês comentassem, por favor, a expectativa de vocês e o que tem que ser falado aqui já sobre a próxima COP, sobre o Pará, porque tem uma expectativa grande aqui internacional. Os colegas estão esperando que o Brasil vai arrasar lá no Pará. Eu gostaria de ouvir de vocês. Obrigada. Por favor, né? Olha, eu sou uma pessoa que sempre andei muito em reuniões, sempre teve esse debate. Em 2011, eu não lembro qual foi o ano, quando chegou a primeira conversa no território Munduruku, essa questão do crédito carbono. Eu me lembro muito bem quando uma das guerreiras, uma mulher mãe, foi para cima deles, tentou arrancar a cabeça dele, né? Porque não tem uma conversa, não tem um diálogo, não tem como se diz, uma informação. Ele só apenas chega com papel que nós podemos assinar porque é urgente. De lá para cá, quando eu entrei no movimento, meu povo, nós temos muitos problemas. E agora aumentou esse problema que é crédito carbono, que a gente nem resolveu o problema passado e queremos agora resolver o problema do futuro. E aí o meu povo, eu sempre gosto de conversar sempre com mais velhos, com as mulheres, com todos, elas falam o que é COP, o que é crédito de carbono. E se o cientista não entendeu, porque é muitas siglas, imagine nós que temos só o papel para assinar, só a caneta ali com papel para assinar. E a gente está debatendo esse assunto agora, dentro das assembleias. Nós estamos levando informações também para dentro das assembleias nossas. Mas eu vi muito errado da FEPIPA fazer uma reunião jurisdicional na cidade, e não foi na aldeia. Foi na cidade de Jacareacanga, sem a participação de várias organizações. Então, se vem uma conversa, sem ter uma base, sem ter conversado com as mulheres, sem ter falado com as crianças, com os pais, para nós não está servindo. Precisa ser discutido muito mais além do que a gente aceitar como se nós fosse objeto. E nós não somos objetos. Nós somos um povo que já vivemos para resistir. E da COP, eu digo que é a segunda caravana do Pedro Álvares Cabral que está chegando para tomar tudo o que nós já temos. Obrigado. Obrigado, Alessandra. Cineia e Cleidiane querem responder também e já transformar em considerações finais? Oi, agora está falando. Então, eu acho que essa questão do crédito de carbono ela é um pouco complexa, para os povos indígenas, porque nós temos acompanhado toda essa discussão em várias COPs. Se a gente for olhar a questão do programa jurisdicional, toda essa parte do RED+, são programas para diminuir toda essa parte de emissão. Mas o que diz respeito aos povos indígenas, ela precisa ser levada como informação antes que chegue a consulta, para que eles possam entender minimamente o que está sendo discutido nessa questão que nós chamamos aí do mercado de carbono, do artigo 6 do Acordo de Paris. Porque nós sabemos que todos os estados, principalmente no Brasil, na Amazônia, todos estão criando as suas estratégias de RED. Todos estão lá fazendo as suas minutas de lei para construir os REDs jurisdicional. E isso tem envolvimento dos povos indígenas, porque lá, para qualquer dos financiadores que vão financiar qualquer rede jurisdicional,
a gente sabe que tem lá um recorte para a questão dos povos indígenas. E nós precisamos levar isso como informação até a última comunidade, para que dentro dos estados não cause um estranhamento quando se falar, né, do mercado de carbono, do rede jurisdicional, e principalmente quando chegar a consulta às comunidades indígenas, eles precisam estar informados do que se trata, não pode chegar uma coisa sem você saber por que está sendo consultado. Então, entender minimamente todo esse mecanismo que é criado pelos países, né, nessa corrida contra a questão das emissões, é preciso saber que, ao chegar nas comunidades indígenas, nós também precisamos de recursos para que eles possam ser informados do que se trata isso dentro do Estado, seja qualquer tipo, rede jurisdicional, programa jurisdicional, carbono voluntário, toda essa parte que é nova para o mundo e principalmente para os povos que vivem na floresta. Então, cumprindo toda essa questão do 69, do protocolo de consulta, a gente precisa realmente que isso seja informado. É um pouco do que nós estamos fazendo na Amazônia, tentando informar os povos indígenas que vai chegar, né, uma consulta para essa questão dos programas jurisdicionais, que vai chegar também o mercado de carbono voluntário, e nós precisamos estar informados sobre a questão, por exemplo, das repartição de benefício, sobre a questão das salvaguardas, como elas estão sendo construídas. Então, legalmente falando, são essas questões que muitas vezes implicam em resultados onde os povos indígenas não são informados, não são consultados, e isso pesa muito nessa questão da decisão. Então, sobre essa questão do mercado de carbono, é um pouco do que, com certeza, voltando para o Brasil, nós vamos tratar com os povos indígenas para entender mais sobre toda essa discussão que está havendo aqui na COP, essas decisões, para que a gente possa realmente levar isso como informação aos povos indígenas. Muito obrigada. Obrigado. Cleidiane, por favor. Fiquei pensando um pouco dessa questão isso que as meninas traz sobre a questão do crédito de carbono, né? É algo que nós do MAB consideramos como uma das falsas soluções, assim, que o capital tem proposto para a saída da crise, mas que, acima de tudo, eleve a forma de lucrar ainda mais, né? Nunca vi o capitalismo perder. E nessa crise climática, a financiarização do clima também tem sido muito rentável, né? Para todas as empresas. Eles saíram muito na frente, né? Então, e sequestrar os territórios, e principalmente a Amazônia, é uma forma, inclusive, de expulsão, né, dos nossos povos no território. Então, se existe floresta, é porque os povos que estão lá preservaram, cuidaram, se manteve, se fizeram floresta, porque a floresta não é só o mato, lá a gente também é natureza, é floresta, sabe? Nós estamos totalmente em sinergia naquela região. Então, agora eles vão lá e querem sequestrar essa preservação para continuar poluindo. Eles querem, o crédito de carbono é uma forma das empresas continuar dizendo assim, olha, eu estou pagando aqui, mas eu vou continuar poluindo. Então, é muito contraditório e precisamos discutir, coisa que a gente não tem visto. Os acordos têm sido por cima, né? Os governantes vêm aqui. No Brasil não tem uma legislação no Brasil que redija isso. Então, é mais uma vez uma forma de captando formas, né? E aí, sobre a expectativa da COP30, a Alessandra já arriscou muito, assim, mas assim, a expectativa é que nós possamos envolver as partes que estão de fora nessa negociação. Não tem como os espaços da COP ser os espaços dos greenwash, dos governos, das corporações, continuar negociando. Então, precisamos envolver as partes que, de fato, estão sendo impactadas pela crise climática e que é a solução. Então, acho que a expectativa da COP30 é que nós como é que nós vamos dar um passo além, né? Então, muito obrigada. Obrigado, a gente está chegando ao final do evento. Obrigado, Cleidiane, Cineia, Alessandra, Anne, pelos ensinamentos. Obrigado a vocês pela presença. E é isso, nos vemos em Belém. Boa tarde.